Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um Entre Amigos, o lugar onde a gente aprende juntos sobre o amor de Deus. Eu sou o João. E eu sou o Pitu. Estamos dando continuidade no estudo do livro de Deuteronômio, seguindo a lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E semana passada, se você acompanhou com a gente, você viu que a gente estava falando sobre o amor. E um escriba veio perguntar para Jesus qual que era o maior dos mandamentos. Então, fazendo um resuminho, o povo de Israel diz que eles tinham 613 leis. Muita lei. Então, o cara, acho que quis dar fazer um desafio, né, para Jesus, para ver o que ele ia falar sobre dessas leis. E ele perguntou, dessas leis, qual que é a maior de todas? E olha o que Jesus fez. Ele fez referência a Deuteronômio. Porque em Deuteronômio, em Deuteronômio diz que devemos amar a Deus de todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. E foi isso que ele respondeu, né? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força, né? E em seguida ele pegou e falou, mas não é só isso. Você não é só amar a Deus. Você também tem que amar o seu próximo como você ama a si mesmo. E não há nenhum outro mandamento maior do que esses. Olha que interessante, né? Jesus, semana passada, se você acompanhou, você percebeu que a gente estava na dúvida, né? Se Deus, um Deus poderoso, criador, ordena a gente a amar, como é que isso vai cair na gente? Mas isso aqui explica um pouquinho mais, né? Porque o chamado para amar Jesus dessa forma suprema é a mesma coisa, é o mesmo chamado para amar o próximo. Uhum. Porque o amor, se você tem o amor de Deus no seu coração, você não vai só seguir os mandamentos, mas como vai amar ao teu Deus, como ele diz, de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a força, como também vai amar o teu próximo. E você vê, Pitu, o desafio dessa lição de hoje, que foi muito importante, é que o próximo não é necessariamente o seu amigo, né? Se você olhar o texto-chave dessa semana, diz aqui, ó, amem os estrangeiros porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Ou seja, está falando para amar os estrangeiros. Quem que eram os estrangeiros no contexto ali da segunda geração que estava na terra de Canaã? Eles eram, de repente, alguns egípcios que saíram do Egito, fugidos, que aderiram ao movimento de Moisés e saíram. Seriam também pessoas que, ao Israel conquistar outras terras, como Canaã e outras terras ali em volta, seriam pessoas que seriam dominadas. Então, esse estrangeiro não era um israelita vizinho seu, né? E por que isso é uma coisa radical? Porque se você pensar em como o mundo interpreta a questão do estrangeiro, é um negócio interessante. Você pega, por exemplo, o que aconteceu na Alemanha, né, recentemente, quando começou a vir praticamente quase que 1 milhão de refugiados da Síria. Uhum. A Alemanha entrou em pânico. Por quê? Porque eram estrangeiros. Eles não conheciam as pessoas, estavam com medo deles roubarem, deles fazerem coisas, entendeu, com as famílias. Então, o estrangeiro é algo que é perigoso, entendeu? Por isso que os países têm fronteiras, têm exércitos, né? Então, o que é um estrangeiro? O estrangeiro é perigo. Eu não te conheço, eu não sei como você vai se comportar, não sei se você vai matar, me roubar, entendeu? O estrangeiro é o quê? É uma competição. Por quê? Porque ele pode estar competindo, entendeu, pelos mesmos recursos que você tem, até hoje em dia pelos trabalhos. O estrangeiro é diferente. Fala outra língua, ele, entendeu? Ele não se comporta como você, entendeu? E o estrangeiro, ele não entende a nossa realidade, né? Então, esse estrangeiro, o que é curioso é que a Bíblia não diz assim, tolere o estrangeiro, respeite o estrangeiro, aceite o estrangeiro, o quê? Tolere o cara. Não, está falando para amar. Ame o estrangeiro como a si mesmo. Por quê? Porque vocês, israelitas, foram estrangeiros no Egito. Então a gente começa a pensar, estrangeiro não é só o nosso conceito de estrangeiro hoje, ok, Pitu, eu vou lá na Europa passear, eu estou passeando aqui hoje. Não, eles eram escravos no Egito. E o que aconteceu quando eles eram escravos? Eles foram oprimidos, né? Foram maltratados, entendeu? Foram obrigados a trabalhar 24 horas por dia. Então o estrangeiro é o quê? É aquela pessoa que está fora da sua realidade, vulnerável e que precisa de ajuda. Exatamente, porque o estrangeiro naquela época, normalmente, eles eram escravos do outro povo, né? As nações, eles não eram amigáveis que negócio, né? Que nem a nossa. Eles tinham tratado, sim, mas era quando uma nação maior dominava as outras e tudo bem, aí aquela nação se rendia, aí fazia parte daquele império. Mas, quando alguém era dominado, eles vinham como escravos. Esse era o estrangeiro. Então, quando o povo de Israel foi para o Egito, e a princípio eles eram amigos,
porque José estava lá, perdão. Depois disso, né, que acabou aquela fase, o povo virou escravo. E era como todas as nações tratavam as outras nações. Então, aqui Moisés está contando para o povo de Israel, porque lembra, Deuteronômios é um livro de regras, um livro de leis, né? Reforçando a aliança. Então ele está lembrando ao povo, vocês foram estrangeiros lá no Egito. Dessa forma, vocês sabem, viveram como eram tratados perante aquela nação. Então, em outras palavras, não tratem os outros povos dessa maneira. Vocês, como diz o mandamento, me amem e amem ao estrangeiro, ao seu próximo, da mesma forma. Então, amar o próximo era muito mais do que simplesmente, ok, eu vou tolerar aquela nação que está ali, vou tolerar aquele povo que está lá, tudo bem. Hoje em dia, posso dar oi e tchau? Posso, claro. Quer dizer que eu amo o meu próximo? Não. Né? Vai que é um cara que de repente pegou a vaga que você queria no emprego, mas você sabe que o cara de repente tinha um contatinho melhor e tal, né? Ou ele é mais político que você e aparenta que ele é melhor no trampo e pega a vaga que você está lá trabalhando, né? Como é que você vai amar uma pessoa que de repente você tem uma animosidade, né? Mas ele é o teu estrangeiro e a Bíblia fala, ame esse cara da mesma forma como você ama a mim e a você mesmo. É aquele funcionário novo que chega e pega aquela promoção que você estava esperando faz 3 anos, né? E com certeza a gente tem que tolerar e aceitar, né? O texto é claro, Pito. Olha aqui, se a gente olhar Deuteronômio 10, 17 a 19, diz por que amar o estrangeiro dessa forma não é uma regra arbitrária. Isso é o caráter de Deus, né? Olha aqui, ó. Pois o Senhor, seu Deus, é o Deus dos deuses, o soberano dos soberanos, o grande Deus poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Algumas versões dizem, Deus não faz acepção de pessoas. Ele defende a causa do órfão, da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhes alimento e roupa. Amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros do Egito. Olha bem no verso 18. Os 3 classes vulneráveis que Deus se preocupava. A viúva, por quê? Naquela época você perdeu o marido, ela não trabalhava, ela não tinha direito a nenhuma propriedade, podia ser tomada por outro, podia ser violentada, não tinha nada. Os órfãos também, até hoje, uma pessoa que perde os pais, completamente vulnerável. Agora, olha o estrangeiro, como ele é tratado. Ele é tratado no mesmo patamar de uma viúva e de um órfão, ou seja, Deus dá para eles alimento e roupa. Agora, você começa a ver a Bíblia, as histórias da Bíblia, pela lente dos estrangeiros, você começa a ver como é que era o código de ética da Bíblia. Pega, por exemplo, a história do bom samaritano. Passou o levita, passou o sacerdote, e o bom samaritano estava lá, despedaçado no chão, né? Desculpa, o bom samaritano não. Aquele rapaz que foi espancado e morto por bandidos, né? E ninguém o atendeu. E o bom samaritano, que era um samaritano, que era um estrangeiro do israelita, foi o que foi atendê-lo, né? Então, o bom samaritano foi o que amou o estrangeiro. Ou seja, amar o estrangeiro é um princípio ativo. Como você disse, não é uma coisa assim, ok, eu não tolero, fico na minha, não falo mal do cara. Não, a Bíblia diz que além de você tolerar, aceitar e respeitar, você tem que buscar o bem da pessoa, orar por ele e tentar ajudá-lo, né? E o que Jesus diz no Sermão da Montanha é exatamente isso. Se você não amar os seus inimigos, se você não orar pelos que o perseguem, qual a diferença você faz comparado com os gentios? Até os gentios amam os que os amam, não é? Então, sim, esse é um princípio ativo. Claro, e é um princípio que continua também não só para essas classes, porque ele está falando aí da viúva, né? Mas também fala também sobre a justiça, que é como a gente naturalmente julga, mas tem que julgar com justiça, porque a gente vê hoje uma pessoa que tem mais condição, uma pessoa rica, uma pessoa famosa, nunca é julgada da mesma forma que uma pessoa que não tem condição, um pobre ou que não é conhecido, né? É injusto, a gente vê isso hoje na nossa realidade. E naquela época também, o cara que tinha mais dinheiro, né, a família que era mais rica ou mais influente, acaba tendo mais benefícios. E Moisés alerta ao povo justamente sobre isso, porque não é para tratar os fracos, como ele diz, ou os pobres, os rejeitados, de uma forma que não merecem. Temos que tratar todos da mesma forma, que justamente vem falando do amor, e se a gente ama
todos da mesma forma, não vamos tratar as pessoas que talvez são mais fracas, né? Que não têm as mesmas condições de uma maneira mais baixa. Não, tem que ter o amor e a justiça tem que ser igual para todos. Por quê? Somos criados perante Deus, a imagem de Deus. Somos todos, né? Somos todos descendentes de Adão aqui. E essa que é a questão. Fomos feitos à imagem de Deus. E por isso somos todos iguais. Não pode ver essa diferença. Uhum. Aqui o texto que a lição traz sobre isso que você está falando é bem, bem bonito. Olha, naquela ocasião ordenei aos seus juízes, Moisés dizendo, atendam às demandas de seus irmãos e julguem com justiça, não só as questões entre seus compatriotas, mas também entre o israelita e o estrangeiro. Então, quer dizer, é uma justiça que é igual para todos, né? Por que Moisés é tão obcecado, eu diria, com essa questão? Porque tem outros versos, tem 16, 19, 24, 17, 27, 19, vários textos que Moisés fala sobre o estrangeiro. Porque o poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente, né? Quantas vezes a gente viu, Pitu, partidos políticos, sem entrar em detalhes de qual partido, mas quando o partido é oposição, ele desce a lenha no partido que está lá na situação, que roubam, que faz isso, aí eles vão lá, tomam o poder, fazem a mesma coisa. Aí os que estavam lá e saíram criticam, quer dizer, enquanto você está fora do poder, é fácil você jogar. Agora, na hora que você tem o poder para tomar as decisões, é muito fácil você se corromper. Então, Moisés estava preocupadíssimo com essa segunda geração que já tinha visto os pais caírem na idolatria. Eles queriam que a segunda geração fosse uma geração íntegra, que praticasse os princípios de justiça quando eles tiverem as bênçãos e tivessem um reino poderoso e abençoado, que eles não esquecessem da condição humilde de estrangeiro que eles tiveram, né? Então, pessoal, eu estava pensando, Pitu, como é que a gente pode ilustrar essa questão do estrangeiro para nós hoje, né? Eu estava pensando, Pitu, quantas vezes você vai numa loja ou no supermercado, aí tem aquele menininho novo lá empacotando né, as compras, ou numa loja, e você vê que o menino é inexperiente, tá suando assim, né, Pitu? Aí você fala assim, cara, eu vou reclamar pro gerente, né? Esse menino tá fazendo um trabalho terrível. Aí você lembra, cara, será que não é o primeiro dia desse menino? Será que ele não é o primeiro trabalho dele? Aí você tem que lembrar, cara, lembra-se quando foi meu primeiro dia de trabalho? Como que eu sofri? Então vamos ter misericórdia com o menino, vamos ajudar ele, né? Então eu acho que é muito fácil, quando você entra no poder, você esquece que você também foi vulnerável, né? Então Deus é um Deus que se preocupa com os pobres, com a viúva, entendeu? Com os órfãos e com os estrangeiros, né? E a gente vê não somente uma preocupação, mas a gente vê pessoas que eram estrangeiros, romanos, na época de Jesus, declarando que Jesus era o Filho de Deus, gregos, o Cornélio, a história de Cornélio e Pedro, pessoas reconhecendo que Jesus é o Messias antes mesmo dos israelitas, né? Então Deus é um Deus que tem todo o seu povo, né, em mente, e não só o povo de Deus, né? Uma coisa que a lição traz também, Pitu, que é interessante, é que Israel, na hora que ele avançou, e teve Davi, teve Salomão, e o reino se tornou um reino estabelecido, tem versos aqui na lição que diz, 1 Reis 9, 15, 22, não precisamos ler, mas Salomão começou a empregar trabalho escravo, começou a escravizar os povos que tinham sido conquistados para fazer o templo de Deus. Virou um Egito, né? Virou um Egito, exatamente. E o que Deus faz com o Egito? Deus vai lá e coloca o seu juízo. Não foi isso que Deus fez com as pragas? E Deus libertou o povo oprimido do povo opressor. Agora, e quando o oprimido se torna opressor? Que foi o que aconteceu com Israel virando Egito. Deus manda a Babilônia, e a Babilônia liberta, entendeu? E faz o juízo de Deus. Então, a gente já falou em outras lições. Deus não escolheu Israel porque Israel é mais especial, mais inteligente, mais querido. Não. É porque Deus queria que Israel fosse um representante do amor de Deus. A partir do momento que eles não são representantes, o que acontece? Deus tem que julgá-los também, porque Deus é um Deus justo. Nos 10 mandamentos, ele não fala sobre essa imparcialidade que a gente tem com as pessoas. Ele não diz isso, né? Seja imparcial, julguem de uma forma honesta. Não fala. Mas quando Deus, ou perguntam para Jesus qual que é o maior dos mandamentos, ele fala sobre amor, que é o que Moisés estava falando em Deuteronômios. Então, essa que é a parte que é interessante aqui, porque amar o próximo como a si mesmo é a expressão mais elevada da lei divina. E isso que é a questão agora, porque essa é a verdade presente de hoje. Isso. E era a verdade
na época de Moisés, era verdade na época dos discípulos, na época dos profetas. E se a gente levar essa verdade hoje, amar o próximo, como amar dessa forma verdadeira o próximo como assim mesmo, né? E amar a Deus, a gente vai conseguir completar. As leis vão fazer sentido e não precisa estar na lei. Amém. E você falou um ponto interessantíssimo, a gente pode ir encerrando por esse lado, Vitor, que é quem é o estrangeiro hoje? Qual é a verdade presente desse princípio, né? Porque, por exemplo, hoje em dia aqui nos Estados Unidos, eu já vi casos, tem uma igreja cristã que chama, acho que Marlboro, uma coisa assim, que quando pessoas morrem, que praticam um estilo de vida diferente dele, eles vão no enterro da pessoa para fazer protesto, falar, olha, o cara morreu porque ele era assim, assim, assado. Porque eles não respeitam nem o luto das famílias. Quer dizer, tem certas coisas que a gente não concorda politicamente, orientação sexual, ou qualquer coisa que seja. Mas quando você vê uma pessoa sendo oprimida, sendo maltratada, sendo injustiçada, entendeu? O que o cristão tem que fazer, né? Qual que é o papel do cristão, né? Como que a igreja hoje, como o povo de Deus, pode se guardar para não se tornar um novo Egito, não é? Porque uma coisa é você não concordar com a prática, com o estilo de vida. Outra coisa é você virar as costas para as pessoas que estão oprimidas, né? Porque lembre-se, o que diz aqui é, ame o estrangeiro, ame o que é diferente de você, entendeu? Tomou vacina, não tomou, votou no Lula, no Bolsonaro, Corinthians, Palmeiras, não importa. Está falando para você amar todas as pessoas. O princípio do evangelho transcende essas diferenças, né? Deus, em Jesus, reconciliou o mundo em que todas as diferenças acabaram, né? Agora, é muito mais fácil a gente se fechar na nossa bolha e não praticar esse princípio. Então, o amor ao estrangeiro, o amor ao próximo, é um resultado prático do amor a Deus, né? O amor a Deus é horizontal, é vertical, é aquela devoção única e última, em última instância, a Deus. E o horizontal é você colocar isso em prática. Não tem como você amar a Deus se você não amar o próximo, né? Então, essa lição de hoje nos desafia a deixar de lado nossos medos, nossas diferenças, nosso desejo de querer sempre estar certo e fazer como o bom samaritano, arregaçar as mangas e levar a pessoa que está ferida para o hospital. Né? Então, Deus nos abençoe, é uma lição difícil, mas é um princípio fundamental que é de amar o estrangeiro. E eu vou dizer, Pitu, eu encorajo nossos ouvintes a continuar estudando o livro de Deuteronômio, porque, como você disse, quando a gente estava se preparando, né? A gente fala, Jesus inventa essas coisas revolucionárias, mas Jesus está, né, tirando muitas dessas ideias do livro de Deuteronômio. Então, é um livro que está abrindo para a gente o Evangelho, né? Que é uma coisa completa. Está se tornando um livro maravilhoso, porque eu já falei aqui umas 3 vezes que eu não sabia nada do livro de Deuteronômio. E está se tornando um livro que é fundamental para o resto da Bíblia. Várias referências do livro de Deuteronômio. Então, se você está estudando, ou é a primeira vez que você está ouvindo a gente aqui, venha com a gente aqui, vamos estudar junto. A gente também sofre, como o João falou, foi um estudo difícil, às vezes a gente também bate a cabeça aqui, o que dizer isso, o que dizer aquilo, mas a gente está tentando passar para vocês o máximo que a gente entende desse livro, que estou achando maravilhoso, para que você também possa entender e se beneficiar desse grande livro de Moisés e do amor que Deus tem por nós, ok? Vamos orar? Vamos orar. Querido Senhor, muito obrigado pelos ensinamentos que o Senhor tem passado através do seu servo Moisés, através do seu povo de Israel, um povo que foi obstinado, difícil, rebelde, mas o Senhor nunca desistiu deles, Pai. E quantas lições que aprendemos com Ele para não repetirmos, mas sabemos que vamos cometer erros, que vamos cair, mas como o Senhor continuou acreditando e trabalhando com o povo de Israel, oramos para que o Senhor continue trabalhando e acreditando na gente, e sabemos que a sua aliança conosco é eterna. Só precisamos aceitar e colocar no coração o desejo de seguir, Pai. Ajude, Senhor, a gente a amar como um princípio ativo da nossa crença. Que a gente possa, a cada dia, olhar pessoas que estão vulneráveis, que estão precisando de ajuda, que a gente possa ajudá-los, Pai. Independente do que eles pensam, do que eles acreditam, de como eles se comportam, que eles possam ver em nós o amor verdadeiro que temos por Ti, ao sermos as Suas mãos, Seus pés, Seus braços de amor para acolher essas pessoas, Pai. Nos ajude, Senhor, nos guarde e nos encoraje para continuar estudando a Bíblia e ficando cada vez mais perto de Ti. Em nome de Jesus, amém.